De volta neste super sábado do Sport TV, hoje com Renata Mendonça e Rodrigo Coutinho, para falar da vitória do líder. O Botafogo derrotou no Newton Santos Internacional por 1-0 na estreia do Roger Machado. A gente falou dessa rodada que começa com os 3 postulantes ao título nesse momento entrando em campo. Os 3 venceram e teremos alguns confrontos entre os 3 nas próximas semanas, envolvendo várias competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Tem clássico Flamengo e Botafogo, tem clássico Flamengo e Palmeiras, tem Botafogo e Palmeiras pela Libertadores, enfim, algumas vezes veremos esse confronto, mas está lá, ó, segue o líder, que continua líder com 39 pontos e 3 de diferença para o Palmeiras, que também venceu. E aí, já falando da vitória do jogo do 1-0 do Botafogo sobre o Internacional, Renata, jogo das 6h30 da noite, hoje a vitória do Botafogo, um time que conseguiu ser superior no primeiro tempo e no segundo flertou um pouquinho com o empate, para não dizer que não foi até o último minuto. Praticamente no último minuto o John faz uma defesa incrível e garante a vitória do Botafogo, né? Eu acho que tem uma coisa que o Arthur Jorge precisa corrigir, é essa queda de desempenho quando o Botafogo está à frente do placar. Claro que é normal ter um relaxamento, o Botafogo se caracterizou por ser um time muito intenso. Então ele pressiona alto, quando perde a bola ele reage muito rápido, ele é um time, como a gente falou no jogo contra o Palmeiras, assim, é um time ligado 100% do tempo, o tempo inteiro. Então é natural que você faz 1-0, às vezes faz 1-0 no primeiro tempo, você vai dar putz, espera aí, eu preciso dosar a minha energia. Mas em alguns jogos o Botafogo tem feito isso por muito tempo. Aconteceu isso contra o Vasco, aconteceu isso contra o Cuiabá e aconteceu isso hoje. E hoje o John, gostou desse tom inglês, salvou no final um grande lance, e eu acho que é por isso que me chama a atenção essa forma como o Botafogo se encontrou com o Arthur Jorge. Você tem um goleiro que tem feito... É similar ao que acontecia no ano passado. Você tem um goleiro em grande fase, fazendo a diferença lá atrás, sabe? Que faz defesas decisivas nos momentos que você precisa, que o time está mais ou menos. E você tem um time muito organizado, um time muito intenso, que consegue achar soluções, inclusive quando seus grandes nomes não estão em campo. Hoje o Igor Jesus estava no lugar do Tiquinho Soares como titular e foi muito bem, e participou diretamente do lance do gol, né? E o Luiz Henrique tá também espetacular, né? A leitura que ele tem, né, de fazer o movimento para fechar na área e aparecer para finalizar. Acho que é um jogador, talvez o Botafogo não estivesse, eu acho que com certeza o Botafogo não estaria tão bem se não fosse o ótimo encaixe do Luiz Henrique no time. A gente viu aí há pouco a defesa do John, incrível, de mão trocada. Parece câmera lenta, né? A defesa é tão incrível que parece que ele volta assim devagarinho, de mão trocada, e garante a defesa. O Botafogo só perdeu 2, desde que o John se tornou titular, o Botafogo jogou 22 vezes. Perdeu 2 vezes só. Se você não toma gol, 22. você já não perde, né? No mínimo, você sai com um empate de campo. Então, isso ajuda. Ele fez grandes defesas. Ele foi fundamental. Ele fez uma defesa na finalização do Lopes no segundo tempo. Essa daí, Que é queima-roupa e ele reage rapidinho e bota para escanteio. A reação é muito rápida, se posiciona muito bem, a envergadura é boa. Mas a Renata falava da questão da intensidade. Hoje até o Arthur Jorge mexe na equipe para ganhar, para manter talvez essa intensidade pelo calendário de jogos, por essa sequência difícil. Mas no segundo tempo, quando ele volta até com alguns titulares para dar ainda mais energia, o time continua tendo essa dificuldade de controlar o jogo, né? Acaba dando muito a posse de bola para o Internacional. O Botafogo ele tem sido um time... No início do Arthur Jorge, era uma equipe que ficava mais tempo com a bola, né? Tinha posses mais longas, trocava mais passes até finalizar. De algumas semanas para cá, é um time mais vertical, até mais parecido com o time do ano passado, que joga mais em transições ou que tenta provocar espaço nas costas do time adversário para jogar com passe longo. Ou às vezes até um primeiro passe no pivô, o pivô escora, vem alguém de trás e dá um passe em profundidade. Seja para o Luiz Henrique, seja para o Savarino ou para o Júnior Santos. São jogadores mais rápidos da linha de frente. E eu acho que tem faltado ao Botafogo mesclar o estilo dentro de cada partida, né, nos últimos jogos. Realmente, como a Renata falou, o time perde o controle do jogo, como você falou, Camila. Flertou com o empate, realmente flertou com o empate. E olha que o Inter nem fez tanta coisa assim. O Inter não fez uma boa partida hoje, né? Tentou ser competitivo ali dentro do que podia. Vale a gente lembrar, era a estreia do Roger Machado. Um time muito desfalcado, dentro do contexto que o Inter tá. Acho que nem fez assim uma partida tão ruim para o contexto, mas
não mereceu empatar o jogo. E o Botafogo acabou sendo muito permissivo ao Internacional no segundo tempo e chegando perto disso acontecer. A Renata citou o Igor foi muito bem no ataque. Gostei muito do jogo do Cuiabano também. O Cuiabano fez uma partida excelente. Né? O Barbosa foi mais uma vez muito bem na defesa. Do gol do Luiz Henrique, o Cuiabano. Pois é, então acho que essa é a questão que o Botafogo realmente tem que prestar atenção nos próximos jogos. Mas é uma equipe que, no meu modo de ver, a cada rodada se solidifica cada vez mais. É a 5ª vitória seguida. Pela primeira vez nesse campeonato, o Botafogo chega a 5 vitórias. E o 4º jogo seguido sem sofrer gol. Cara, isso é o tipo de coisa que a gente, pensando em pontos corridos, é muito significativo. Não quer dizer que o Botafogo já é o campeão ou que é o principal favorito a vencer. Mas é difícil a gente olhar a forma como esse time tem atuado e imaginar que algo parecido com o que houve no ano passado vai acontecer de novo. Eu acho que não. Acho que o Botafogo vai brigar pelo título até a última rodada. Chega mais, ótima noite para você, o nosso Sport Center no ar com este pós-jogo de Botafogo e Internacional. Também vamos passar os jogos deste sábado do Campeonato Brasileiro. Muita coisa para você a partir de agora. Certo, seu Silas? Seja muito bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Glaucia, um beijo grande para você, Zé Elias, Donan, e para o fã do esporte que está com a gente. Tem bastante coisa interessante. E uma, até agora, certeza que é esse Botafogo aí, né? Que tá muito diferente daquele do ano passado. Seu Zé Elias, bem-vindo também. Um beijo, amigo. Boa noite, Boa noite, Silas, né? Bati muita figurinha. Donan, tudo bem, Donan? Vamos lá, né? Vamos falar o Inter com a estreia do Roger, né? Um time bem aguerrido, criou algumas oportunidades, mas o Botafogo foi mais consistente durante 90 minutos e tem uma coisa que os portugueses gostam de falar, né? Eficácia. Conseguiu criar uma chance, fez o gol e conseguiu segurar o resultado. Fernando Campos, bem-vindo também. Um beijo. Que missão encaixar aqui nesse meio campo, hein, filho? Pelo amor de Deus, não tem essa qualidade, não. Bem-vindo, amigo. Muito boa noite, Glaucia. Fica tranquilo, só vou te... Fica tranquilo. Tinha 6 anos, eu já batia figurinha. Sim. Entendeu? Com 10 era difícil de pegar figurinha. Aí, sim. Entendeu? Então eu tô igual você aqui, ó. Eu tô só... Ele quer falar, entendeu? Quer meter essa aí pra gente. Deixa ele. Boa noite. E ele muito na Alemanha, na Itália. Esse aí é jogador do mundo, esse. Cidadão do mundo. Boa noite, Zé. Boa noite, Silas, fã de esporte, Glaucia. Falar sobre esse Botafogo do Arthur Jorge, né? Nos últimos 17 jogos só perdeu 1. 5 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade. Primeiro tempo hoje muito forte, segundo tempo caindo um pouquinho mais fisicamente, aí recua, Internacional pressionando, mas segue nessa liderança. O Palmeiras vai jogar logo mais com o Cruzeiro, abriu 6 pontos para o Palmeiras e 5 para o Flamengo. Então está construindo uma gordurinha e esse Botafogo, versão 2024, é superior em todos os sentidos ao que a gente viu na última temporada, principalmente aquele do Luiz Castro, né, no primeiro turno. Já na tela aí pra gente os lances desta partida de mais uma vitória do Botafogo, jogando em casa mais uma vez. Vence agora o Internacional. A gente também com as nossas equipes direto, já lá do Newton Santos, trazendo todo o repercute desta partida, desta vitória do Botafogo. Como você já dizia, né, Fernando, o primeiro tempo principalmente muito forte desse Botafogo, depois no segundo dá uma caída, até o Inter esboça até alguma coisa por ali, mas consegue dentro do seu domínio de jogo mais esse resultado importante. Um baita trabalho do Arthur Jorge, técnico competente, né, de novo nesse 4-2-4, só que modificando peças, rodando o seu elenco, né, dupla de base no meio campo, né, que é muito importante. Gregory e Marlon Freitas ficaram no banco, entraram no segundo tempo, ele dando oportunidade para o Tietê e para o Danilo Barbosa, Tiquinho no banco, né, para dar oportunidade ali para o Igor Jesus, né, que é uma contratação, né, também dessa última janela. Mas no primeiro tempo o Inter não conseguia respirar, aquele estilo muito físico do Botafogo, de pressionar a saída de bola. O Inter, quando tentava fazer a sua transição, o Botafogo já abafava e já vinha de novo com aquelas jogadas bem rápidas, né? Transições velozes, tentando aproveitar o Júnior Santos. O Luiz Henrique cada vez melhor. Estava até conversando isso com o Zé e com o Silas, ele antes da gente entrar. Um jogador que é um grande investimento. Um jogador de Europa no futebol brasileiro. Né? E ele vem acumulando grandes atuações, hoje de novo sendo importante com esse gol aí, né? Jogada pelo lado esquerdo do Cuiabano, outra modificação. Porque contra o Palmeiras, ele coloca a experiência do Marçal, que é um cara até mais defensivo,
preocupado com o Estevão. Que tinha um duelo maior ali com o Estevão, que é um cara que vai para dentro. E fez um bom jogo, Marçal. Fez um bom jogo, segurou. Hoje ele coloca o Cuiabano, que é um jogador que também tem essa força para chegar na frente, é dele a assistência. Então acho que a vitória da organização, de um time consistente, qualificado na parte tática, um elenco superior. No segundo tempo, achei que a parte física foi um pouco mais dosada, né? Jogar naquele nível de intensidade que a gente viu no meio de semana contra o Palmeiras. No primeiro tempo hoje com o Internacional não é fácil. E aí recua um pouco, marca mais do meio campo para trás e tenta espetar um possível contra-ataque. O Inter tem muito trabalho pela frente, né? É uma reconstrução. E até em relação ainda ao Botafogo, né, Zé, o Arthur Jorge faz aí as suas mexidas, as suas modificações, mas é um elenco muito qualificado e que ele também tem conseguido puxar as individualidades dentro desse coletivo, né? Por exemplo, o Donan citava aí, falou, o Cuiabano, eu ia falar, poxa, o Cuiabano também está fazendo uma boa temporada, também tem feito bons jogos, lembra o Marçal, aí o Tiquinho, jogo passado, hoje entra no decorrer da partida, enfim, dentro das individualidades também esse time do Arthur Jorge tem chamado a atenção, não só do coletivo, né? Não, sem dúvida alguma, né? O que chama a atenção, a gente estava assistindo o jogo, né? Nós três estávamos juntos ali, a parte física desses jogadores, né? Como eles são fortes fisicamente, eles conseguem ter uma intensidade muito grande. É aquela velha frase do Tite, né? Que o Tite sempre fala, né? É o coletivo potencializa o individual e é isso, né? Muitas vezes você trabalha, por exemplo, o Luiz Henrique finalizar hoje. O